Tudo bem? Estamos de volta, né? Esse aqui é o nosso bate-papo sempre, tipo podcast BBT, né? Um bote a boca no trombone no podcast. Para quem fica na live, obrigado para você. E olha, já vamos convidar, né? Pode questionar, pode comentar, pode perguntar. Fique à vontade, porque nós temos todos os dias um conteúdo interessante aqui no nosso programa, nosso podcast live, bote a boca no trombone, né, Caleb? É isso aí, então para você hoje, início de mês, dia 1º de setembro, é um mês que marca também uma campanha muito especial e que nós como imprensa, como mídia, devemos sempre abordar, que é o suicídio. E este é o Setembro Amarelo. E para tratar justamente desse assunto é que nós temos convidado o André Luiz, voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV de Balneário Camboriú. André, bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Menina. Bom dia aos que estão nos acompanhando aqui na internet, ao Caleb, aos colegas. Para nós, você vê uma alegria estar aqui, né, de novo e aproveitando, né, o dia 1º de setembro. E como você diz, abre o calendário do Setembro Amarelo e o CVV vem trazer um pouco mais de informação, né? Está conscientizando a comunidade da necessidade da prevenção desse problema de saúde pública, que já há muito tempo, já há muitos anos, vem aumentando os casos e oscila sempre para cima, e aí precisa estar conscientizando, levando a informação de como a gente pode estar se prevenindo do problema de saúde pública, de como a gente pode estar compreendendo melhor a questão da morte por suicídio, né? O que você traz de números para a gente no sul do nosso país? A gente sabe que estava o Rio Grande do Sul em primeiro, não sei se continua, o Rio Grande do Sul, um dos locais onde as pessoas, infelizmente, mais tiram a própria vida, mas aqui em Santa Catarina o que temos, André? Sabe que os dados de morte por suicídio depois da pandemia, ele ficou bem, os números não ficaram muito claros, sabe? Até a parte do Ministério da Saúde ficou, não deu tanta assim visão para isso. Não nos abastece direto. O que a gente tem sempre é a nível nacional e mundial. Então, assim, no Brasil, a cada 45 minutos tem uma morte por suicídio contabilizada, que é notificada para nós. Mas os estados do Sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como você falou, Rio Grande do Sul, eles se revezam ao longo dos anos. Quando faz as contagens de fechamento de ano, geralmente os dois estados que têm a maior incidência, né? E contabilização. A gente sabe que a morte por suicídio tem bastante subnotificação também. Então é um processo que nós, como voluntários, né, nesses 60 anos, em 62, quando o CVV começou, a ideia do trabalho voluntário foi sempre trabalhar com a prevenção, porque lidar com a problemática do suicídio, ela já é difícil por várias questões, né? É o tabu mesmo que fortalece todo um problema. E aqui no Sul a gente tem essa característica, por isso uma necessidade maior de estar levando informação para a comunidade. Essa subnotificação que você fala é que pessoas que tentaram suicídio, não morreram em razão desta tentativa, e aí elas foram atendidas e acabam falecendo por outras causas relativas àquela tentativa, mas não é depois justificado lá, né, no óbito, como no documento, como suicídio, mas sim como outra situação. E esse é um dos aspectos. Sim, né? Tem mais? Assim, a morte o suicídio em números, né? Quando você fala da tentativa, assim, para cada suicídio consumado tem 20 tentativas não realizadas. Olha só. Então é muita gente. No mundo é um suicídio em média a cada 30 segundos. Nossa. E se a cada 30 segundos, nesse mesmo tempo, tem 20 pessoas tentando, que não vão conseguir. Então a ciência, a parte científica e de saúde que estuda isso, eles mesmos têm como números alarmantes. E é assim, a notificação, acredita-se que, por exemplo, um acidente de trânsito com uma colisão frontal, e vai sair como um acidente de trânsito, mas é muito provável que, se a pessoa não teve uma coisa ali, ela colidiu o veículo de propósito, né? E uma coisa que é uma sinalização de que a morte foi por suicídio é quando a pessoa deixa um recado para alguém, ou uma carta, e nem todas fazem isso. Então se sabe que pelo processo nosso humano de comunicação, de como está comunicando o sofrimento, o isolamento e se relacionando com isso, a chance dela ir por uma atitude impulsiva e violenta contra si própria é grande. E isso já teria enumerado, né, como uma morte por suicídio, né, como uma tentativa ou suicídio consumado. E não entra na estatística. Tá? Interessante. Não entra. Como é que se trata, André, a questão de... né, a gente sabe que é um assunto bastante delicado,
as próprias forças de segurança também, eles restringem a informação, pedem também para a gente não abrir muito, porque pode motivar também outras pessoas. Em relação à motivação disso, que dados você tem para a gente poder divulgar também? A gente tem uma cartilha no CV, acho que está indo para quase 10 anos a cartilha, que ela chama assim, Falando Abertamente sobre Suicídio. Então, se a pessoa entrar ali no Google, ela baixa sem precisar ir no site do CVV. Falando Abertamente sobre Suicídio, ou no site, no cvv.org.br, também vai ter a aba da cartilha. O que a gente, como voluntário que atua na prevenção, sinaliza? Que precisa falar, mas falar de um jeito certo. E aí a própria mídia, a mídia mundial e nacional tem um protocolo para falar sobre suicídio que foi se modificando, tá? Então a gente percebe aqui, por exemplo, na nossa região, a mídia local, ela é muito boa. Ela abre bastante nos momentos, convida o CVV para estar falando. Só que esse efeito cascata que disse, é a maneira responsável de comunicar. Então a gente fala, não ficar dando muita atenção para quem cometeu, ou seja, abrir a pessoa, e nem tentar julgar a pessoa fez isso por causa daquilo. Porque a gente lembra assim, nenhuma pessoa comete suicídio por um motivo. Sim. Mas quando vai quando isso é publicizado, né, quando se torna público, tentam atrelar um motivo para a pessoa ter feito. Verdade. E a gente fala, o motivo é que ela estava sofrendo. E normalmente esse sofrimento dura anos. É um sofrimento que começou lá atrás, lógico. Não é uma situação de uma semana. Não, tem um motivo que é um estopim. É Sim. como um copo que transborda. É um E start. que não foi observado durante muito tempo. Não foi observado, né? Exatamente. Quando a gente fala assim, consequentemente, o que leva a pessoa a morrer por suicídio? É uma vida que perdeu valor. Ela entrou num desespero como uma resposta por uma vida em sofrimento. Então esse último motivo vai fazer que esse copo transborde. E aí a gente, como comunidade, como ser humano, pensa assim, não, tem que ter uma explicação para o autoextermínio. Aí a gente dá o motivo que é a última gota d'água de sofrimento. O último fator. Então a gente sempre fala, a pessoa se separou um relacionamento que tinha de anos, um casamento. Aí a pessoa tentou suicídio ou conseguiu porque separou. Não, aí toda pessoa que se separasse do casamento iria. A gente ia ter muito menos gente viva. Então não é. Mas talvez uma separação seja o último motivo que faltava para ela desistir. Ela já vinha num processo de vida de ir perdendo valor pela vida ao lidar com os vieses da vida, com o sofrimento, com a dor. E aí cada um de nós tem o seu jeito. Por isso quando a gente fala em prevenção, o que é a prevenção? A gente chama pronto-socorro emocional, uma conversa com o voluntário do CVV. É a gente poder desabafar. Cara, meu copo está transbordando. Conversar. Eu preciso conversar com alguém para tirar esse peso. Até porque hoje, né, André? Desculpa interrompê-lo, mas a gente tem que entrar nesse assunto aqui, Edilson, a digitalização da imagem, pessoal. Né? No Instagram, no Facebook, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Eu já conheci pessoas que, infelizmente, não estão mais entre nós, que, através das redes sociais, viviam uma vida plena, de plenitude em tudo, né? No relacionamento, na vida social, na vida do trabalho. Mas no interior, lá no âmago, na alma, a gente sabia que essa pessoa não estava bem. Mas na rede social, para se mostrar alguém feliz, postava só momentos positivos. E às vezes a gente transfere isso para a nossa realidade da vida quando alguém pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas na verdade não tá tudo bem. Né? E as pessoas, elas não se expõem, elas não falam, porque acham que vão minar o meio, vão minar o âmbito que ela se encontra, e aí acabam vivendo uma farsa, uma vida de farsa, né? Uma vida que não é verdadeira. E muitas vezes essas pessoas não dão sinais que amanhã elas podem cometer o suicídio. E quando cometem, todo mundo fala, nossa, mas ontem falei com ele, parecia que estava tudo bem, falei com ela, parecia que estava tudo bem, e na verdade não estava. E é interessante isso, o CVV, ele abre essa possibilidade da pessoa ser quem ela é, né? A sua essência, a sua realidade. Sim. E é interessante o Caleb trazer esse tema porque a gente traz logo aqui atrás, e a gente está saindo do processo da pandemia que isolou. Então nos colocou numa condição de ter menos acesso físico uns aos outros, até por questão de protocolo de saúde. E isso confinou mais as pessoas. Porém, como esse nosso processo de comunicação digital já estava muito crescente, quem tem acesso à internet ficou mais forte ainda nesse meio. A gente costuma dizer que a gente precisa ter cuidado com a rede social e com a comunicação virtual, porque, como dizem alguns especialistas, ela nos aproxima de quem está longe, mas ela pode estar nos distanciando de quem está perto. E esse distanciamento para nós, como ser humano, ele se torna, para nossas emoções e sentimentos, deficitário.
Porque o amigo do Facebook, da rede social, ele não é aquele que a gente vai dar um abraço. E nem vai te cumprimentar, às vezes, quando te vê na rua. Às vezes nem reconhece. E aí a gente tem esse processo que você fala de dor, que é assim, a internet em si, nesse campo de exposição, a gente tende a ser mais superficial, como você falou. A estar demonstrando um desejo ou uma superfície do que a gente está vivendo, ou gostaria de viver. Mas emocionalmente é muito difícil ali. Não se tem esse espaço ainda das pessoas irem ali e estar falando do que elas sentem e esse sentir sem julgamento. Porque é como você falou, a gente vai para a rede social, expõe alguma coisa, mas é como se aquela coisa tivesse que ter um resultado positivo. Quase como um produto ou um serviço que você tem que entregar, Sim. de imagem para o outro. E internamente eu tô mal. Eu tô ruim. Até o número de curtidas ou comentários que venha a ter aquela imagem, se não for o que você espera, você já sai frustrado. É verdade. Não é verdade? As pessoas ficam contando isso, né? Nossa, quero ver quantas pessoas, quem foi, não sei o quê. Aí daqui a pouco aquilo ali pode frustrar. Eu vou dar um exemplo para vocês que me lembrou agora essa questão da curtida. É assim, é só a gente imaginar na época do telefone, né? Que foi quando o CVV começou, só tinha o telefone comum, você ligava. Cada coisa que eu exponho para alguém ver e me devolver é uma ligação. Então eu estou o tempo todo ligando para as pessoas. E se ninguém dá uma curtida, é um telefone que não me atenderam. Exato. Entendeu? Então, é uma necessidade nossa de se comunicar, por incrível que pareça. Por isso que a gente fala, e a gente estava conversando há pouco aqui, né? 3 milhões e 100 mil ligações em média para o CVV por ano. Então, quando o voluntário espalhado pelo Brasil todo, nesses mais de 120 postos, loga para iniciar o seu plantão, às 4h30 o telefone não para de tocar. Por quê? Porque é uma necessidade nossa de conversar. Lógico que no CVV, com sigilo e anonimato e com o serviço de apoio emocional, normalmente as pessoas ligam para o CVV já para conversar sobre suas dores emocionais. E não para estar expondo alguma coisa na internet para receber uma curtida. Mas se vocês forem ver, e às vezes a gente faz isso para analisar, na internet tem muito desabafo. Por isso que o Caleb estava falando, às vezes aqui próximo da gente, a gente é surpreendido por uma tentativa ou uma morte por suicídio consumado e pega nós de surpresa, né? Mas se a gente analisar bem a rede social, tem muito desabafo ali. As pessoas estão desabafando, esperando curtida. E às vezes nessas coisas de comentários se começa uma conversa. E aí que tem que se observar, né, André? Porque o familiar tem que observar o comportamento e acompanhar, né, a rede social das pessoas, da pessoa, do familiar que tem uma atitude estranha, mudou de repente os hábitos, o jeito, e pode salvar essa pessoa ainda, né? Sim. Por isso a gente fala, né, nessa cartilha, no Falando Abertamente, isso é um dos tópicos, né? É a gente perceber os sinais. Porque eu costumo dizer assim, a gente vem para o trabalho, né, e percebe que o colega está ficando mais prostrado, e aí em uma ou outra conversa conosco, hoje eu não acordava, se eu pudesse eu não acordava. Eu não aguento mais essa vida. Eu queria sumir. As pessoas vão falar isso. É um comentário, mas que é um sinal. É um sinal. As pessoas que a gente reproduzindo isso, já está com a ideação suicida, não. Mas uma pesquisa da Unicamp mostra de que cada 100 pessoas, 17 pensaram seriamente. Das 17 que pensaram, 5 bolaram um plano e tentaram. E 2 premeditado. E 2 a 3% executaram um plano de morte por suicídio ou um suicídio consumado. Então, um processo até da natureza nossa, como uma resposta diante da dor e do sofrimento. Então, quando a gente começa a fazer isso, a analisar melhor e compreender, e principalmente, a gente não julgar o outro como ele responde à dor emocional dele. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, né? E uma coisa que vocês que são da mídia, e a gente ouve isso muito em rede social, a gente precisa entender isso, tá? Que é um processo preventivo. A gente tem visto ao longo dos anos, num processo de ambiente mais violento na comunicação, por exemplo, o termo mimimi, não é? Uhum. Isso é um termo de avaliação minha de como o outro está lidando com o sofrimento dele. Então a gente precisa cuidar muito que na nossa comunicação a gente é mais preventivo no julgamento da dor do outro, ou a gente está sendo mais incisivo, apontando o dedo. E sabe o que eu acho interessante? Que quando uma pessoa ela se expõe na rede social, muitas vezes ela é julgada por isso. Sim. Tá se expondo, tá falando de coisa particular. Aí usam até, eu sou cristão, mas usam até versículos que induzem a pessoa, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está nos céus. Mas se essa pessoa, ela está abrindo a sua vida para milhões de pessoas ou para os seus seguidores, é que ela já não está mais nem da capacidade de exercer a sua fé.
E aí ela precisa dessa ajuda técnica, essa ajuda do companheirismo, de pessoas que se aproximem, de pessoas que deem um conselho, que abracem, né, André? Sabe que a gente fala que a nossa vivência, né, o processo espiritual, tendo ele um vínculo religioso ou não, ele é fator de risco. Para o suicídio. Por quê? Porque se a pessoa não desenvolve nenhum processo de abertura espiritual, ela tende a pensar que a possibilidade de ir para o desconhecido, que seria invalidar a sua vida física, passa a ser uma possibilidade. Porque eu penso assim, bom, não importa para onde que eu vou, mas onde eu vou tá ruim. Eu estou precisando de paz. Eu estou precisando de alguma coisa e em vida eu não estou conseguindo essa coisa, então eu vou para o desconhecido. Olha só. Normalmente, quando ela tem um processo espiritual que está validando a vida, ela é acolhida, tá? Então, quando traz essa questão da religião, é importante que o religioso, a rede de apoio, ela seja acolhedora. Não use o processo da religião para isolar o outro. Vai lá e faz isso. Não, eu tô aqui, se você precisar. É diferente. De você vai lá e faz isso. Porque tem essa tendência de não contaminar, né? O emocional do outro. E daí isso não é espiritual, isso não é religioso, né? Mas é nossa essa resposta, fica às vezes com um pouco com medo. E aí a gente fala, aponta o CVV para as pessoas. Vai lá e fala, tem 188, as pessoas ligam lá, não tem vínculo religioso, nada, é uma conversa sigilosa, ninguém sabe, não é gravado, ninguém sabe, né? Que você ligou, é só você e o voluntário. Então oferece a rede quando você não se acha em condições de estar ajudando, né? Quando se toca na questão religiosa também, isso é falado há muito tempo, não sei se mito, né? Eu acho que a gente não tem como saber, não tem, né? Porque é algo do universo, acho que as pessoas sempre comentam, né? Não sei se por maldade ou não, também por, sei lá, não tem uma explicação para dar, né? A pessoa que tira a própria vida, a alma fica penando, né? Sempre se comenta isso também. Já há muitos anos que a gente ouve coisas dos antigos, né? Sim. Não sei como que se trata isso. Você sabe que na prevenção, nesse processo nosso humano, né? Aí tem a suicidologia. Então já tem um braço da medicina, da psiquiatria e que estuda o fenômeno do suicídio. Uma coisa que o número aponta é que, assim, quando tem uma morte por suicídio, pelo menos 10 pessoas próximas de quem cometeu suicídio sofrem bastante. Mas esse índice de sofrimento e dor pela perda e o luto pode chegar a 40 pessoas em média. E uma das características é a questão religiosa, porque normalmente as religiões vigentes no Brasil apontam um destino bem doloroso para quem comete suicídio. Exatamente. E aí, lógico, tem interpretações. Tem religiosos, às vezes, da mesma religião que trazem uma visão assim para tentar acalentar as pessoas. Não, mas a gente tem um Deus e que ele vai perdoar até essa pessoa que fez isso no processo específico dela. Então tentam dar um pouco mais de colo para quem tem, né, um vínculo religioso que vai dar uma destinação ruim para aquela pessoa que cometeu, né? Pensando numa mãe ou num pai que são cristão ou que são de alguma religião de toda essa tônica e não, vai ir lá para um lugar e vai ficar lá. Como que passa a vida assim, né? Pensa, um filho vai... Não. Então tem todo um processo nas religiões também de uma abertura, de saber administrar melhor o fato, porque daí é um fato. E como lidar com isso, né? E como lidar. Entendeu? É um processo. Só avisar o pessoal da live, a gente já vai comentar também como ser um voluntário. O pessoal está perguntando aqui, estão, né, dando os parabéns ao CVV. Daqui a pouquinho a gente vai registrar no finalzinho, né, que não está longe também, né? Como passa rápido, meu Deus do céu. Passa rápido. Né? O assunto é interessante, né, Adilson? Muito, muito interessante. Nessa ampla abrangência. André, vamos então dar um toque em relação ao trabalho que é realizado aqui na nossa região, as pessoas que queiram entrar em contato para conversar, né, para ajudar uma outra pessoa, para indicar também. Como é que funciona? Então o CV, a gente fica feliz que ontem o CV aqui em Balneário fez 7 anos, né? Ontem? Da fundação, Olha que legal. Dia 31 de agosto foi dá 7 anos, 2015, né? Em 2015 a gente inaugurou, o posto continua no mesmo lugar, ele fica anexo à Secretaria da Pessoa Idosa. Os atendimentos pessoais ainda não voltaram, mas você vê assim, o apoio emocional ele é pelo 188 gratuito, Brasil todo, atendimento pessoal. E a gente tem pela internet o atendimento virtual, pelo chat. Então tem voluntário sempre, 24 horas, tem em algum ponto de canal de acesso do CV, vai ter voluntário atendendo. Posso ser voluntário na minha casa? Pode, vai fazer um treinamento e vai ser um voluntário do CVV remoto, daí virtual.
né? E aí tem todo um protocolo. Para se tornar voluntário, um curso de 2 meses e meio em média. Sim. E aí, para se inscrever, cvv.org.br, mesmo para nós aqui. Vai achar lá no site do CVV a aba que direciona para o e-mail aqui de Balneário Camboriú. É possível que esse ano a gente ainda faça. A gente já fez 2 cursos esse ano. A gente ainda vai tentar fazer mais um antes do final do ano. E assim, o CVV, a gente está com uma outra abertura, né, de capacitação dos voluntários que já estão integrados na rede e abrindo para a comunidade, que é o CVV Comunidade. Como que funciona isso? O CVV Apoio Emocional, esse que liga, é um serviço de prevenção. E o CVV vai estar trabalhando com a filosofia, os princípios do serviço, que fez 60 anos agora, para auxiliar em educação emocional também. Então é uma quantidade de oficinas, cursos específicos que o voluntário se capacita e pode estar aplicando em grupos na comunidade. E aí igrejas, templos religiosos, escolas, grupos de idosos, associações, vai ter sempre uma ida do CVV até o local pedindo para apoiar esses grupos. Então a gente deixa o recado também, vai precisar e precisa de voluntários para isso, é só se inscrever no site, a gente passa mais informações, o pessoal fazendo contato conosco. Muito interessante. A Diana está perguntando, né, o que fazer se a pessoa não aceita o número do telefone do CVV, dizendo que está tudo bem, sabendo que está de fora, vê que não está. Bom, você indica, mas a pessoa, não, está tudo bem, mas a gente sabe que não está. O que fazer numa situação dessa? Eu respeito. A gente trabalha muito, assim, é que quando as pessoas tentam pedir ajuda para alguém, quem está pedindo ajuda para o outro já está em sofrimento, porque está vendo que a pessoa não está bem e ela não está conseguindo ajudar. E alguns níveis a gente indica, né, o trabalho médico mesmo. E uma sinalização, porque assim, às vezes, quando eu digo e ofereço o telefone para alguém, a pessoa já percebe que, ela está fazendo um diagnóstico meu e me indicando algo. E aí a gente já se sente meio mal, né? Já se sentiu julgado. Constrangido, né? E aí, nesse processo, quando a gente está com a nossa dorzinha aqui, tentando enfrentar ela, e alguém vem e, faz isso, faz aquilo, liga lá, é mais fácil que eu separe um tempinho para ficar do lado dela. Vamos tomar um café, vamos conversar. Talvez esse seja o melhor caminho. Muito melhor. Muito porque tem aquela questão também de saber lidar com o assunto do outro, né? Que o outro diz assim, cara, mas eu tô passando por isso. Ah, mas isso aí eu já passei, já tirei de letra, isso não tem nada a ver. Pera aí, cada um reage de uma forma. É isso que o Caleb fala, a gente costuma salientar sempre, né? Eu não posso usar a minha régua de vida e projetar no outro, né? Cada um de nós tem o seu jeito de lidar. Às vezes é o mesmo fato, mas cada um vai lidar com a resposta, com o sofrimento, com a questão emocional peculiar sua. Então não tem, quando a gente faz isso, normalmente não percebe, mas está julgando o outro. Quanto tempo temos, Edson? 3 minutos. 3 minutos. É o tempo de ouvir, né? É verdade. Então, ouvir, né, Adilson? Ouvir. Exatamente, né? Tentar ouvir Papiar, conversar. Esses dias uma senhora me parou na rua, ela só falou, oi, Caleb. Porque daí eu tava com um colega do lado e eu falei dela, então tá bom, um beijo, abraço. Tá. Eu falei, você percebeu algo? Dele o quê? Que ela só precisava ser ouvida. Alguém que lhe deu ouvidos. Só isso. Ele falou que interessante, né? Que impressionante. E às vezes eu tô em casa, minha esposa quer conversar, sabe o que eu pego? Tô vendo televisão, um filme, eu dou pause. Vamos conversar. E o celular também, hoje em dia, né? A pessoa se isola naquele mundo do celular ali, ninguém mais conversa, né? Isolam as crianças, dão uma babá eletrônica para eles lá, fica essa coisa que distancia o ser humano, né? A gente sabe que o nós lidar com essa questão tecnológica vale a gente começar a ver os outros países do mundo, né? Então, o Japão como exemplo, né? Lá em alguns locais já está proibido crianças em certas idades estar manipulando o celular. Porque vai para o automático, né? Verdade. Então, assim, a gente está começando, dentro dessas conversas que nem a nossa, um contraponto, né? Vamos ter períodos nossos que a gente não vai usar o celular, nem que seja 10 minutinhos. Cada um deixa ali num cantinho e a gente está junto aqui agora, vamos conversar. Depois pega o celular de novo. Verdade. Isso é uma coisa básica, né? Simples, mas isso é prevenção para o suicídio, tá? Porque quanto mais fácil a gente facilitar o encontro uns com os outros, melhor para a gente ficar num ambiente que eu possa realmente ser quem eu sou. Que eu possa, no momento de dificuldade, poder confiar na pessoa. Porque o que acontece? Por que tem ficado mais difícil a conversa? Porque a gente se sente mais ameaçado. E se sente mais ameaçado porque não confia muito o outro. Foi diminuindo essa conversa. E a gente precisa cuidar muito com os jovens, tá? É o índice onde tem mais número de tentativa e suicídio consumado ali entre os 14 e 15 até os 24, 26.
uma fase nossa impulsiva e que esse nosso processo de comunicação vem aumentando nos anos, eles não estão se sentindo nem aceito dentro de casa. Estão se sentindo invisíveis dentro de casa, sem carinho, sem cuidado, sem afeto. Para o sofrimento, isso é um fator de risco altíssimo. Então, começando o nosso ambiente de casa, né? Esse ambiente mais acolhedor, que eu dê um pouco de atenção para o outro. É prevenção total. Muito obrigado, André. Prazer recebê-lo aqui. André Luiz, voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV de Balneário Camboriú. E a senhora? Elizabeth. Também voluntária, acompanhando aqui o André no nosso podcast respondeu do como BBT. ser voluntária no site, né? Sim, isso, no respondeu. site. balneariocamboriú@cvv.org.br. Muito obrigado. Prazer recebê-los aqui. Grande abraço. Obrigado pelo espaço.